Coincidência ou sinal? O guia definitivo para decodificar sincronicidades reais, através do poder da escrita. Quantas vezes o universo tentou lhe enviar uma mensagem e você a perdeu simplesmente porque não tinha as ferramentas necessárias para compreender o que ele estava tentando dizer? Isso já aconteceu com você? Então, ouça com atenção. Ignorar os sinais que a vida nos envia é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas continuam atraindo os mesmos tipos de pessoas, os mesmos bloqueios financeiros e as mesmas barreiras emocionais, ano após ano. Os padrões se repetem, mas é exatamente isso que quero explorar com você hoje. Como começamos a compreender esses sinais? Como diferenciamos um sinal genuíno de uma simples coincidência? Como sabemos quando a vida está tentando nos mostrar algo e nós simplesmente não estamos enxergando? Porque, quando uma sincronicidade aparece, normalmente apenas duas coisas acontecem. Ou você a ignora porque ainda não desenvolveu o vocabulário interno necessário para decodificar a mensagem e transformá-la em ação. Ou você a ignora porque, em algum nível, reconheceu exatamente o que precisava mudar. Mas aquilo tocou uma parte profunda da sua sombra, do seu inconsciente, e você escolheu mais uma vez desviar o olhar e empurrar a questão para debaixo do tapete. É exatamente isso que vamos desvendar juntos. E mais do que simplesmente revelar esse mecanismo, quero lhe oferecer algo prático, uma forma de interpretar as mensagens que a vida está enviando para você. Porque se você não aprender a lê-las, continuará repetindo os mesmos padrões que produzem os mesmos resultados dolorosos em sua vida diária, em seus relacionamentos, em suas finanças e na forma como você se enxerga. Costumo dizer aos meus alunos: se você está vivenciando resultados negativos em qualquer área da sua vida, se seu negócio não prospera, seu relacionamento enfrenta dificuldades, suas finanças parecem travadas ou seu mundo emocional está em constante turbulência, é porque, em algum momento da jornada, decisões foram tomadas a partir de um lugar que nunca foi verdadeiramente examinado. O universo está em constante conversa com você. O tempo todo ele apresenta portas para o crescimento. Então, por que tantas pessoas escolhem crescer apenas através da dor? Quando a maioria das pessoas descobre o conceito de sincronicidade, sua atenção é imediatamente atraída para os sinais mais óbvios. Números repetidos no relógio, como 11 e 11, 10 e 10 e 8 e 8. Ou aquela experiência curiosa de pensar em alguém instantes antes de receber uma mensagem dessa pessoa. E sim, essas são sincronicidades reais e válidas. Mas eu gostaria de convidar você a olhar mais profundamente. E se existirem sinais muito mais significativos acontecendo bem diante dos seus olhos, sinais pelos quais você passa todos os dias sem perceber, a vida está sempre falando conosco. Se desacelerarmos por tempo suficiente para observar, as respostas já estão presentes. A chave está em aprender a linguagem. Os sinais já estão chegando. Veja como eles se manifestam. Vamos explorar algumas das formas mais comuns pelas quais a sincronicidade se apresenta, porque reconhecê-la é o primeiro passo para aprender a se trabalhar com ela. O exemplo mais clássico é este: você está na fila do banco ou do supermercado e a sua fila simplesmente não anda. A fila ao lado parece fluir perfeitamente. Então você troca de fila. E claro, a nova fila para completamente enquanto a antiga começa a avançar. Soa familiar? A interpretação superficial é: eu não tenho sorte, isso sempre acontece comigo. E essa crença se transforma em uma história que contamos a nós mesmos, uma sombra que projetamos sobre o símbolo que a vida acabou de nos oferecer. Assumimos o papel de vítima e a sincronicidade desaparece sob essa narrativa.
Mas existe uma interpretação muito mais profunda. Se a vida continua fazendo você esperar e essa espera gera um enorme desconforto, será que isso não está apontando para a sua ansiedade? Existe dentro de você uma urgência constante que diz: eu não deveria precisar esperar? Será que existe uma crença de que o seu tempo é mais valioso do que o tempo das outras pessoas? E se o convite escondido nessa situação for justamente sentar-se com esse desconforto, escrever sobre ele e compreender de onde ele realmente vem? Quando você realiza esse trabalho interior, quando responde ao sinal, em vez de simplesmente ressentir a situação, algo muda. As filas deixam de parecer obstáculos. Você avançou para o próximo nível. Outra sincronicidade profunda está nos padrões das pessoas que você atrai. Os perfis dos relacionamentos que continuam entrando na sua vida revelam muito mais sobre o seu mundo interior do que sobre as próprias pessoas. É a clássica história da mulher que sempre acaba se relacionando com alguém que se aproveita dela ou do profissional que constantemente encontra chefes difíceis. Todos ao redor conseguem enxergar o padrão, exceto a pessoa que está vivendo a experiência. Todo relacionamento que lhe causa dor está refletindo um padrão interno que você ainda não esteve disposto a enxergar. A outra pessoa é apenas um espelho. E a escrita, uma escrita verdadeira, honesta e intencional, é uma das ferramentas mais poderosas que conheço para olhar com clareza para esse espelho. Depois, existe aquele conhecimento que chega exatamente no momento certo. Você abre um livro em uma página aleatória e encontra uma frase que parece ter sido escrita especificamente para o que está vivendo. Um quase desconhecido faz um comentário casual que toca diretamente o seu coração. Ou alguém que você mal conhece entrega exatamente o insight que você precisava ouvir. Isso não é coincidência. É a vida colocando o ingrediente exato no seu caminho, exatamente no momento em que você precisa dele. E sim, as horas repetidas, os números recorrentes, aquela pessoa em quem você pensa instantes antes de ela ligar para você. Tudo isso são sinais reais. Todos fazem parte dessa linguagem. O que eu gostaria é que fôssemos além do fascínio superficial que esses fenômenos despertam e entrássemos em uma compreensão verdadeiramente profunda do que eles representam. Uma das minhas sincronicidades favoritas é aquilo que eu chamo de as palavras certas no momento certo. Você entra em um elevador e a pessoa ao seu lado está ao telefone, tentando tomar uma decisão importante. E, curiosamente, é exatamente a mesma decisão com a qual você vem lutando há semanas. Ela sequer sabe que você está ouvindo. Mas, de alguma forma, algo naquela conversa entrega o insight que você estava esperando. Jung descreveu isso como uma percepção inconsciente entre pessoas conectadas por um mesmo campo psíquico. E depois existem as provações que pressionam exatamente os nossos pontos mais frágeis. Marco Aurélio escreveu que nada acontece a uma pessoa que não seja apropriado para ela. As dificuldades da sua vida não são aleatórias. Cada desafio toca precisamente o lugar dentro de nós que precisa crescer. Às vezes, é necessária uma avalanche para nos fazer parar e prestar atenção. Como Jung dizia, o dragão aparece quando nos aproximamos do portal. Nossas provações não são punições, elas são os pedágios da próxima fase da nossa evolução. E se você for verdadeiramente honesto consigo mesmo, ao olhar para trás e revisitar os períodos mais difíceis da sua vida, encontrará gratidão ali, porque no fim das contas, aquilo era exatamente o que você precisava viver para se tornar quem é hoje. Por que perdemos os sinais? E qual é o verdadeiro custo? Disso aqui estamos a pergunta mais honesta de todas. Se a vida está sempre falando conosco, se as sincronicidades estão acontecendo ao redor de cada pessoa neste exato momento, por que tantas pessoas passam décadas sem perceber sequer uma delas?
A resposta possui duas camadas. A primeira é o analfabetismo simbólico. A maioria de nós simplesmente nunca foi ensinada a ler a linguagem que a vida utiliza para se comunicar. Isso não é ensinado nas escolas. As famílias não transmitem esse conhecimento porque, em grande parte, também nunca o aprenderam. E ainda assim, essa linguagem é rica, profunda e pode ser aprendida. Cada conteúdo que você consome sobre esse tema, cada página de diário em que você explora seus padrões, cada momento de reflexão sincera representa uma nova letra sendo adicionada ao seu alfabeto. Com o tempo, as letras se transformam em palavras, as palavras se transformam em frases. E um dia, você percebe que consegue compreender o que a vida vem tentando lhe dizer há anos. A segunda razão é mais profunda e muito mais difícil de encarar. Muitas pessoas enxergam a sincronicidade, sentem o que ela está pedindo delas e deliberadamente desviam o olhar, porque a mensagem exige uma mudança para a qual ainda não estão preparadas. Então, o inconsciente fecha as cortinas e seguimos em frente como se nada tivesse acontecido. Jung chamava isso de recusa diante daquilo que se revela. A pessoa não está distraída, ela não é incapaz de compreender. Ela viu e escolheu naquele momento não ver, porque aceitar a sincronicidade exige algo que nem todos estão dispostos a assumir: responsabilidade. Se a vida é inteligente, se cada acontecimento carrega uma mensagem endereçada a você, então você deixa de ser uma vítima das circunstâncias. Você não pode mais colocar a culpa no destino, nas outras pessoas, na má sorte ou em um mundo injusto. Tudo o que acontece passa a fazer parte de uma conversa da qual você também é coautor. E isso significa uma coisa muito simples. Para mudar a sua vida, você precisa mudar a si mesmo. Não existe outra porta. 4 práticas de escrita para começar a decodificar suas sincronicidades hoje. É aqui que a escrita deixa de ser apenas uma atividade e se transforma em uma ferramenta de transformação. Não estamos falando de escrever por escrever, nem de manter um diário apenas por hábito. Estamos falando da escrita como uma prática de consciência. Aqui estão 4 exercícios que você pode começar ainda esta semana. Prática 1: a declaração. Antes de dormir, todas as noites escreva, ou diga em voz alta, uma declaração simples e clara de abertura. Algo como: estou aberto para perceber os sinais que a vida está me enviando. Ou: confio que existe uma inteligência atuando em minha vida e estou disponível para escutá-la. Os momentos que antecedem o sono funcionam como um portal. Sua mente racional, crítica e filtradora começa a silenciar enquanto o inconsciente se torna mais acessível. Aquilo que você deposita nesse limiar é absorvido em um nível muito mais profundo do que qualquer afirmação feita durante a correria do dia. Pratique isso durante 7 noites consecutivas e observe o que começa a mudar em sua percepção. Prática 2: a pergunta. Escolha uma área da sua vida em que exista uma dúvida genuína, um relacionamento, uma decisão profissional, um conflito que você não consegue resolver. Em seguida, escreva uma única pergunta específica, não algo amplo como: o que devo fazer com a minha vida? Mas algo como: esse relacionamento está me fortalecendo ou me drenando? Quanto mais precisa for a pergunta, mais claro será o sinal que surgirá em resposta. Depois disso, permaneça aberto, permaneça atento. Observe o que a vida colocará em seu caminho nos dias seguintes. Prática 3: o registro. Mantenha um caderno exclusivo, físico e escrito à mão, durante 30 dias. Nele, registre a data, o horário, o que você estava pensando ou sentindo e o que aconteceu. Não tente interpretar, não julgue, apenas registre. A mágica costuma aparecer depois da terceira semana. Quando você relê suas anotações,
padrões começam a emergir de uma forma que sua memória jamais conseguiria perceber sozinha. A mesma pessoa aparecendo 3 vezes em contextos diferentes. Um tema sobre o qual você estava refletindo e que alguém traz até você no dia seguinte. Um número, uma imagem ou um nome que se repete de maneiras estatisticamente improváveis. Seu caderno se transforma em um espelho da conversa que a vida vem tendo com você o tempo todo. Prática 3: o registro. Mantenha um caderno exclusivo, físico e escrito à mão, durante 30 dias. Nele, registre a data, o horário, o que você estava pensando ou sentindo e o que aconteceu. Não tente interpretar, não julgue, apenas registre. A mágica costuma aparecer depois da terceira semana. Quando você relê suas anotações, padrões começam a emergir de uma forma que sua memória jamais conseguiria perceber sozinha. A mesma pessoa aparecendo 3 vezes em contextos diferentes. Um tema sobre o qual você estava refletindo e que alguém traz até você no dia seguinte. Um número, uma imagem ou um nome que se repete de maneiras estatisticamente improváveis. Seu caderno se transforma em um espelho da conversa que a vida vem tendo com você o tempo todo. Prática 4: a resposta. Esta é a prática mais importante de todas e, curiosamente, a que a maioria das pessoas ignora. Quando você reconhecer um sinal, haja na direção para a qual ele está apontando. Ler sobre sincronicidade, conversar sobre ela ou publicar conteúdos sobre o tema não é a mesma coisa que responder ao chamado que ela traz. Se a experiência recorrente de ficar preso em filas lentas está apontando para sua ansiedade, sua resposta não deve ser apenas compreender isso intelectualmente. Sua resposta deve ser trabalhar essa ansiedade, iniciar uma prática de respiração consciente, buscar terapia, escrever sobre sua relação com o tempo, com a urgência e com a necessidade constante de controle. Quando você faz esse trabalho, o sinal muda, não porque o universo está recompensando você, mas porque você passou de fase. É como na escola, quando você aprende o alfabeto, não continua recebendo lições sobre as mesmas letras. A vida avança a conversa para o próximo tema que precisa da sua atenção. Sinal após sinal, resposta após resposta. É assim que avançamos na escola da consciência. Se praticadas com comprometimento, essas 4 ferramentas têm o potencial de transformar sua relação com a realidade em poucos meses. Isso não é uma promessa de mágica, é o resultado natural de uma pessoa que decide viver em diálogo consciente com a própria vida. E isto, meu amigo, é apenas a porta de entrada. Cada sincronicidade que chega até você não é genérica. Ela foi endereçada especificamente para você. Ela fala uma linguagem moldada pela sua história, pelas suas experiências e pela arquitetura única do seu mundo interior. Aprender a ler essa linguagem é um dos presentes mais profundos que você pode oferecer a si mesmo. Sua caneta está esperando, sua vida já está falando com você. Está na hora de responder. E se você está pronto para parar de passar pelos sinais sem percebê-los e começar a viver uma conversa consciente, intencional e transformadora com a sua própria vida, quero convidá-lo a dar o próximo passo comigo. My Journey: 40 dias para transformar sua vida, disponível na Amazon, foi criado exatamente para acompanhar você nesse processo. Ao longo de 40 dias guiados, você utilizará o poder da escrita intencional para identificar padrões, silenciar o ruído do ego, desenvolver clareza e se alinhar à vida que nasceu para viver. Cada página foi criada não apenas para ser lida, mas para ser vivida. Uma reflexão de cada vez, uma escolha de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque mudanças reais não acontecem em um único momento de inspiração. Elas acontecem na prática diária, de sentar-se consigo mesmo, caneta em mãos, com coragem para enxergar a verdade e disposição para crescer. Sua jornada de 40 dias começa com uma única decisão:
Adquira seu exemplar de My Journey, 40 dias para transformar sua vida, e permita que a escrita revele aquilo que a vida vem tentando lhe mostrar há muito tempo. A sua próxima transformação pode começar com uma página em branco.